Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Êxodo 15, 23. Vamos ler. As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso clamou-se o seu nome, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatuto e uma ordenança. E ali os provou. E disse: Se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Irmãos, nesse dia, eu não sei qual é a água amarga que você está passando. Aqui o povo estava no deserto e eles estavam sedentos, né? E eles acharam, né, essas águas aqui de Mara, e eles se alegraram, né, com a água. Mas quando eles foram provar da a água era amarga. Eles não podiam beber a água. E esse povo aqui, ao invés de clamar o nome do Senhor, de buscar uma ajuda no Senhor para ver como era que fazia com aquela água, uma solução da parte do Senhor, eles fizeram ao contrário. Eles murmuraram. Eles murmuraram e eles se levantaram contra o servo do Senhor por causa da sede, que eles estavam sedentos e a água de Mara era amarga. Mas aqui também a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, nesse dia, lhes deu estatutos e ordenanças e o Senhor os provou. Então, eu não sei qual é a amargura que você está passando, mas a palavra do Senhor fala aqui que a gente, ao invés de murmurarmos, a gente tem que buscar a solução no Senhor. Porque às vezes o que você está passando é o Senhor te provando para ver qual vai ser o seu proceder diante dessa situação que você está passando. Então, aqui a gente tira aqui um bom exemplo aqui do que esse povo fez para que não venhamos fazer como esse povo, murmurar pela situação que estamos passando no momento, porque tudo é passageiro. A gente está passando tem vezes que por grandes aflições, por um problema, mas tudo é passageiro, tudo passa. Então, que nós venhamos nos posicionar e buscar o socorro, a ajuda no Senhor. Não murmurar contra ninguém, às vezes é a gente mesmo que procura por aquela situação que estamos passando. E às vezes, ao invés de reconhecermos o nosso erro e buscar ajuda no Senhor, a gente murmura, a gente quer colocar a culpa em outras pessoas pelo que estamos passando. Mas aqui, lendo essa palavra aqui, fala que o povo, ao invés, né, de buscar o Senhor, o povo murmurou. E o Senhor estava os provando para ver, né, o que tinha no coração daquele povo. E eles de buscar agradar o Senhor, que já tinham visto grandes milagres que o Senhor já tinha feito, né? Já tinha abrido o mar vermelho para eles passar. Então, eles já tinham visto grandes milagres da parte do Senhor. E
essa água aqui de Mara era nada a vista que o Senhor fez, né? Que foi abrir o mar para eles passarem. Então, qual era o posicionamento deles nesse momento? Era clamar o nome do Senhor, que assim como o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor podia também transformar essa água amarga em água doce, como o Senhor fez. Mas o Senhor, ele é tão bondoso, tão maravilhoso, que ele não deixou o seu servo envergonhado. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe deu uma estratégia. O Senhor lhe mostrou um lenho e mandou com que ele pegasse, né, aquele lenho e lançasse nas águas, e as águas se tornaram doces. Então aí o Senhor fez mais um milagre, e a gente vê assim que o coração desse povo era tão endurecido que mesmo vendo grandes milagres, grandes coisas que o Senhor já tinha feito desde quando o Senhor tirou eles lá do Egito, né? Lançando as pragas sobre o Egito, sobre Faraó, até a abertura do Mar Vermelho, e mesmo assim esse povo não confiou no cuidado do Senhor. Então, irmãos, que nesse dia nós venhamos colocar toda e qualquer situação que estamos vivendo, enfrentando nas mãos do Senhor, porque eu creio que o Senhor já fez milagres também em sua vida. Até porque só de você estar vivo, respirando, já é um milagre da parte do Senhor. Então não existe dificuldade que o Senhor não possa resolver. E através dessa palavra que ele nos deixa claro o poder dele, quão grande, quão poderoso ele é, não importa a situação. Ele tem o poder para resolver. Então, faça a sua parte, se posicione e ore, entregue nas mãos do Senhor, porque assim como ele deu estratégia que a Moisés, para Moisés lançar aquele lenho, né, nas águas, ele vai lhe dar estratégia também. E aqui também na palavra do Senhor vai falar que depois que o Senhor, né, lhes deu estatutos e ordenanças, o Senhor falou para eles também, né, que se eles seguissem, né, aquelas ordenanças, aqueles estatutos, o Senhor não ia pôr sobre eles a enfermidade que o Senhor tinha colocado lá no Egito, no povo lá do Egito. Então, o Senhor cuida de nós a todo momento. Nós é que não sabemos agradecer o cuidado do Senhor. Então, irmãos, nesse dia vamos nos posicionar, nos colocar diante do Senhor com confiança, com fé, e buscar ajuda e o socorro nele, independente da situação. E ainda fala mais aqui na palavra do Senhor, no 27. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Então, irmãos, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o Senhor fala que depois dessa situação que você passar, né, quando passar essa situação, que vai passar, nada é eterno, nada é para sempre. O Senhor tem águas doces, águas do Senhor mesmo, tem descanso, assim como ele deu descanso ao povo, né, com essas 12 fontes de águas e essas 70 palmeiras. Então ali o povo descansou no Senhor, vendo o cuidado do Senhor para com eles. Então, irmãos, é até aqui que o Senhor me deu para mim compartilhar com os irmãos, para que a gente não venhamos murmurar diante da situação que nós estamos vivendo, porque tudo é passageiro e é o Senhor nos provando para ver como nós vamos reagir a essa situação, se nós vamos só murmurar ou se nós vamos nos colocar na posição adorando ao nome do Senhor e glorificando que no tempo certo Ele tem Eli para a nossa vida. Ele tem fontes de água, Ele tem palmeiras, Ele tem descanso para nós. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor, para com a nossa vida. Ô Pai, que o Senhor venha alcançar nessa manhã, neste dia, cada lar, cada família, Senhor, representada. Ô Senhor, que a cada lugar, Senhor, aonde esse vídeo chegar, cada pessoa que ouvir, o Senhor entra com providência,
o Senhor entra com descanso, com refrigério, meu Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.